Paz e graça, igreja. Boa noite. Quem está feliz com Jesus? Dá um glória mais forte, igreja. Glória a Jesus. Creio que mais uma vez o Senhor há de nos surpreender com uma palavra que venha de encontro às nossas vidas e possa nos edificar. Amém? Abra a tua palavra comigo no Evangelho de João. Evangelho de João. No capítulo 3. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluias. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler um versículo muito conhecido, mas não vamos parar por aqui não. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. João 3, verso 16. Todos acharam? Diz assim o texto, o versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode saudar esta palavra com a salva de palmas em nome de Jesus? Glória, 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 glória a Deus, aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor, digno Senhor de toda honra, toda glória. Senhor, mais uma vez, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Senhor, através do teu Santo Espírito. A tua palavra diz que aquele que não tem deve pedir. Nós pedimos sabedoria, entendimento, meu Pai, em nome de Jesus. Que seja feita, Senhor, a tua vontade mais uma noite. Amém. E graças a Deus. Pode se assentar com vontade. Esse versículo é um versículo muito forte, muito poderoso. É um versículo que mostra a grandeza do amor de Deus em pequenas palavras e nos mostra que não foi um amor qualquer. Aqui a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, algo que ainda foge ao nosso entendimento, que ainda foge ao entendimento humano, à capacidade humana de entender a grandeza deste amor. Quando nós olhamos o projeto perfeito, quando nós olhamos para Jesus naquela cruz, nós temos uma base, uma noção. Porque nós, como seres humanos, como muitos aqui são pais de família, nenhum de nós teríamos a capacidade de ver um filho pendurado numa cruz, depois de sofrer tanto açoite, de ser chicoteado, humilhado. Nenhum de nós entregaria o nosso filho como o nosso Deus Pai, o Todo-Poderoso, entregou o seu filho. Nenhum de nós teríamos essa capacidade. Por aí a gente vê o tamanho do amor de Deus. Mas o que eu quero tratar hoje é de como esse amor, o que é esse amor, como nós vivemos esse amor, o que precisamos fazer, como precisamos viver para viver este amor, para entender um pouco este amor e para também emanar este amor, porque foi isso que Ele nos ensinou. Ele nos pediu para amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e pediu para amarmos uns aos outros, como Ele também nos amou. Então a base é o amor. Mas o que é esse amor? O que é verdadeiramente esse amor? Será que é um sentimento, como o mundo aí descreve o amor? Não, eu amo essa pessoa, eu sinto algo por essa pessoa, tenho um sentimento de amor por essa pessoa. Será que é isso o amor?
é sentimento, eu não acredito mais nisso. Eu acredito que o amor, ele é uma escolha. Ele é uma escolha. Mas como assim, missionário? Aí nós vamos entender isso ao longo da pregação. Nós precisamos entender que o amor, ele não é um sentimento, como muitos ficam esperando sentir esse amor. Às vezes as pessoas confundem o amor com paixão, com uma coisa que é passageira. Por que eu digo isso? Porque o amor verdadeiro, como nós vamos ver aqui, lá no livro de 1 Coríntios, quando fala do amor supremo, da excelência do amor, né? Quando fala desse dom precioso que Deus coloca em nós, ali vai falar de situações que mostram que o amor, ele não acaba. Mas por que um casamento que quando começa aí com tanto fogo, com tanta química, com tanto desejo, ao longo dos anos acaba se esfriando a ponto de acabar? Por quê? Porque não é o mesmo amor. O amor verdadeiro, ele nunca acaba. Guarda bem isso. O amor verdadeiro, ele nunca acaba. E lá vai dizer que ele tudo suporta. Tudo suporta. Suporta até mesmo a traição, a qual nós, como seres humanos, não conseguimos, muitas das vezes, vencer uma traição. Não conseguimos entender que a própria Bíblia nos ensina, através do livro de Oséias ali, a importância de perdoar até mesmo uma traição. Mas Deus, conhecendo a dureza do coração do homem, ele deu, ao homem a condição naquela época ali de dar a carta de repúdio, de dar ali ao homem a condição de se divorciar caso houvesse uma traição, por saber que a natureza humana é dura, o orgulho é grande, e ele não teria às vezes a capacidade de vencer esse orgulho, de vencer a dureza do seu coração. Então abre a tua Bíblia comigo, vamos entender um pouquinho o que fala aqui o apóstolo Paulo em relação a este amor. 1 Coríntios capítulo 13. A este amor que nós precisamos escolher todos os dias para a nossa vida, porque ele não vai surgir como um toque de mágica, como algo que a gente sente, mas sim como algo que a gente decidiu escolher. 1 Coríntios capítulo 13. O que eu acho interessante é que a Bíblia, em alguns momentos, ela trata a palavra amor como caridade. Quem tem Bíblia aí dessa forma? Por que que a Bíblia trata, em alguns momentos, o amor como caridade? Porque a caridade, ela é algo que tem um sinônimo de cuidado, compadecer daquele próximo, se colocar no lugar do outro, ter a sensibilidade de sentir a dor alheia e de buscar ajudar, de buscar tomar para si aquela luta, aquela prova, aquela situação difícil. A caridade é aquela que você, muitas das vezes, não está preocupado somente com a sua fome, mas com a fome do próximo. Não está preocupado somente com a sua salvação, mas com a salvação do próximo. Com o bem-estar do próximo e não somente com o seu bem-estar. Mas o mundo, ele a cada dia mais vem se tornando egoísta. As pessoas olham para os seus próprios interesses, para aquilo que é bom para si, para a sua família, esquecem que o amor, ele vai nos ensinar a olhar para o próximo, independente de quem seja o próximo, independente de quem seja este irmão, essa irmã. E o texto aqui vai falar que ainda, olha que bonito, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé
de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade, ela é sofredora, ela é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo... Glória a Deus. Havendo... Som. Voltar no 8. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, a maior destas é a caridade. É um texto que se tornou até canção, é um texto que, se você olhar a grandeza dele, descreve o amor na ótica de Deus. Deus é amor. Por isso, ele tem todas as características que ele descreve aqui através da vida de Paulo. Ele fala que se a gente desse, ainda que o nosso corpo queimado, ainda que nós tivéssemos toda a nossa inteligência, nada disso seria proveitoso, nada disso teria sentido se não tivesse amor. Nada seria se não tivesse amor, ou seja, se Deus não estivesse ali. A única pessoa que pode amar verdadeiramente é a pessoa que tem Deus na vida dela, que tem verdadeiramente uma vida com Deus. Por isso nós vemos até mesmo em nosso meio cristão, pessoas que se titulam cristãs, mas que não têm ainda este amor, porque não têm vida com Deus, não tem o Espírito Santo verdadeiramente regindo, direcionando, dando à sua vida humana, pecaminosa, falha, cruel, que é a nossa vida humana, a capacidade de amar, de escolher amar. Eu preciso ter a capacidade. Por quê? Porque essa capacidade não vem de mim, ela vem de Deus. Nenhum de nós podemos ser bons se Deus não nos fizer pessoas boas. E quanto mais amar, como Ele nos amou. Mas por que Ele nos deu essa direção? Que temos que amar uns aos outros como Ele nos amou. Porque é um amor diferente. É um amor que não olha os interesses, como diz o texto, não se irrita, não fala com o mal, não fala com a justiça, não se deixa levar por qualquer coisa. O amor humano, basta um pisão no pé que acabou, irmão. Basta um chatear, uma palavra mal dada, uma discussão, uma palavra mal interpretada, que às vezes a pessoa fala de uma forma, mas a outra recebe de outra. Aquilo acabou. Acabou a amizade, acabou o relacionamento. Aquele amor, aquela coisa ali gostosa, aquela coisa prazerosa, simplesmente acaba. E será que isso verdadeiramente era amor?
Se algo tão pequeno pode acabar com esse dom tão grande, tão precioso, chamado amor? Você acha que uma simples discussão, uma simples palavra, uma simples ofensa, uma simples irritação pode acabar com isso? Com o verdadeiro amor? Você acha que isso é maior do que este amor? Jamais seria. Por isso nós temos que entender a importância de nós termos decisões que nos levam à prática deste amor. Eu preciso decidir nessa manhã, eu acordei, e eu preciso decidir amar a Deus acima de qualquer coisa sobre o meu dia, amar a minha família acima de qualquer indiferença, de qualquer luta, de qualquer batalha, de qualquer situação que me traga algo ruim, que me traga sentimentos desagradáveis. Eu preciso escolher passar por cima de qualquer situação para amar a minha família, amar a minha esposa. Por que os casamentos hoje estão terminando facilmente? Não estão sendo duráveis como antigamente. E olha que antigamente eu vejo falar muito que não havia sentimento para um casal se unir. Havia, sim, decisão da família. Uma família falava assim: você vai casar, meu filho vai casar com a sua filha. E aí, aquelas duas famílias, por ter uma intimidade, uma amizade, decidiam unir os seus filhos, e às vezes eles nem se conheciam. Às vezes não tinham nem convivência. Mas eles decidiam e assim era feito. E aquela pessoa que era um estranho para o outro começava a conviver, e ali era construído um amor verdadeiro. Ou seja, um amor ele precisa ser construído em nossas vidas. Não é algo que vai vir como uma mágica, que vai vir e de repente vai aparecer na nossa vida. Não, ele precisa de uma construção, ele precisa ser edificado. E esses casamentos antigos davam mais certo do que os casamentos de hoje, que a pessoa olha para o outro e fala: nossa, estou apaixonado, é a minha alma gêmea. Passa 1 ano, 2 anos e já está brigando de uma forma que já está querendo divorciar. É assim ou não é, igreja? Sim ou não? Tem gente que com 10 anos casa 2, 3 vezes. É ou não é? O casamento virou como trocar de roupa, enjoou da roupa, troca, vai lá e casa de novo. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Porque estão confundindo o amor com sentimento. A paixão ela acaba, mas o amor não. A paixão ela é momentânea, ela vem, te enlouquece, te põe em êxtase, mas ela acaba. O amor não, por quê? Porque o amor ele é feito de escolhas. É na tristeza, é na alegria, eu escolho amar. É nos dias bons, é nos dias ruins, eu escolho amar. É escolha, irmão. Por mais que a situação esteja difícil, adversa, que a tribulação venha e venha forte, você escolhe, você decide: eu vou amar, eu vou suportar. Mas para que a gente tenha essa capacidade de decisão e escolha, para que isso se concretize na nossa vida, é necessário uma vida real, verdadeira com Deus. Por que o amor vai se esfriar nos últimos dias e tem se esfriado como a Bíblia retrata? Porque a vida com Deus, a humanidade não tem mais a vida com Deus como tinha antigamente, e nos últimos dias vai se esfriar. Por quê? Porque a cada dia mais esse amor ele vai diminuir, os relacionamentos com Deus vão se esfriando, se acabando, e o amor consequentemente vai acabar. Porque quem nos dá a condição, volto a dizer, de amar é este Deus, que nós precisamos relacionar com Ele todos os dias, porque é Ele que nos dá a capacidade de perdoar. Por que existe tanto coração duro que não consegue liberar perdão? Porque tem muito coração precisando da presença de Deus, precisando da presença do Espírito de Deus. Ninguém é bom se o Espírito não estiver nele, se o Espírito de Deus não estiver verdadeiramente nele. Eu disse aqui em outra pregação, uma coisa é o Espírito estar dentro de você, outra coisa é ele andar do seu lado.
Tem muitas das vezes que nós caminhamos com o Espírito, Ele sempre nos cobrando, nos orientando, direcionando, nos puxando, nos dando a entender que Ele quer morar em nós, que Ele quer fazer morada, como foi aqui ilustrado. Eu acho muito interessante como as coisas testificam, o louvor testificou sobre amor. Aqui, a ilustração aqui, né? O teatro falou sobre amor e a palavra falando sobre amor. Ele põe as coisas do jeito que Ele quer, do jeito que Ele deseja. A casa já não é mais da sua cor, é da cor que Ele acha bom para você. Talvez você goste de amarelo, mas Ele gosta de verde. E você tem que aceitar. Porque é Ele que vai te fazer ser uma pessoa abençoada, caridosa, amorosa, respeitosa, que suporta as aflições, que suporta o dia mau, que vence e vive desfrutando da promessa que Ele liberou sobre as nossas vidas. Nós somos mais que vencedores, mas quando estamos nele e quando Ele está em nós. Porque muitas das vezes nós achamos que Ele está em nós, nós até confessamos que estamos nele, mas o que impede dele estar em nós? As nossas próprias atitudes, as nossas próprias escolhas, as nossas próprias reações diante das circunstâncias, das situações adversas. Como nós entendemos que Deus está em nós? Quando nós fazemos coisas que nós olhamos para nós mesmos e falamos: como eu fiz isso? Eu não teria capacidade para isso se Deus não estivesse em mim. Eu não teria capacidade de amar essa pessoa com todos os defeitos dela se Deus não estivesse em mim. Você começa a ter essa percepção porque você se conhece. Por mais que você abandonou o velho homem, você lembra dele. Porque quando ele bate a porta, você fala: opa, o velho homem está querendo ressuscitar, não é assim? É, porque você se conhece. Talvez você não conheça a Deus no profundo, mas você se conhece. Mas aí quando você começa a ter atitudes de bondade, de caridade, de preocupar com o próximo, de dar a sua vida, se necessário for, pelo próximo, você fala: se Deus não estivesse em mim, eu não teria essa capacidade. Ou seja, quando Deus está em nós, o amor dele está em nós. E como que nós fazemos para atrair esse amor? Para viver esse amor, para emanar esse amor? A resposta é uma só: vida com Deus, irmão. Não é vida com a igreja. Presta bem atenção nisso. Tem gente que tem vida com a igreja, mas não tem vida com Deus. Mas como assim, missionário? É porque a igreja, ela é algo de Deus, sim. Mas uma coisa é vida com Deus, outra coisa é vida com a igreja. Tem gente que não falha um culto, mas não ora em casa. Não busca conhecer Deus em casa, não tem Deus para desabafar como um amigo, desabafa com o vizinho que é ímpio, com a tia, com o irmão, com a pessoa, com a amiga do serviço, mas não chora aos pés do Senhor. Não tem vida com Deus, não fala com Deus, fala com qualquer um, mas não fala com Deus. Aí ele vem na igreja, ele fala com o pastor, mas ele não fala com Deus. Quem está entendendo? O que ele nos ensinou? Que nós temos que entrar para o nosso quarto, fechar a porta. Ele está nos chamando para uma vida de intimidade, irmãos. Quando nós temos intimidade com Deus, tudo se torna mais fácil, mais leve, porque o fardo se torna leve, suave. Nós encontramos descanso para a nossa alma, mesmo em meio a um mundo difícil de viver, um mundo injusto. Porque esse é o mundo que nós vivemos, um mundo injusto. Nós passamos sim a desgostar do mundo e passamos a fazer as obras que agradam a Deus. Porque começa a emanar em nós este amor, essa caridade, essa preocupação, este zelo pelo próximo. Você não quer mais só viver de passeios, de mordomias, de comer bem, de desfrutar e gozar desta vida, não. Você entende que o melhor ainda está por vir, que algo bem maior do que este mundo te oferece está à sua espera, e o seu desejo, o seu sentimento é de levar o máximo de pessoas
possíveis a desfrutar disso. Porque esse mundo para você já, como se diz, já deu, não tem nada de bom para te oferecer, a não ser a oportunidade de tirar pessoas dele para levar para o reino de Deus. Essa é a essência do cristão, essa é a essência do amor. Este amor é o amor de tal maneira que Deus nos amou. Você acha que Jesus veio a essa terra aqui passear e viver o que esse mundo oferece? De forma alguma, nem à toa que ele voltou cedo novo. Se ele quisesse alguma coisa com esse mundo, de repente ele morreria mais velho um pouco, né? Ressuscitaria um pouco mais. Mas com 33 anos, irmãos, é um jovem. Você lembra quando você tinha 33 anos? Quem lembra aí? Hã? Você pensava em ir embora para o céu, né, nessa época? Seja sincero. Não, ainda tem muito para viver, né? Eu lembro quando minha sogra, que hoje está, graças a Deus, nos braços do pai, falava comigo, vamos para a igreja, só. E olha que eu já tinha mais de 33. Eu falei, não, eu ainda estou novo, deixa eu ficar mais velho. Hã? Deixa eu ficar mais, eu estou novo, tem muita coisa para me curtir ainda. Essa era a minha desculpa, a minha justificativa para não entregar minha vida para o Senhor. Aí tive que sofrer para descer, para conhecer esse verdadeiro amor. Um amor que me resgatou lá do chão mesmo, assim, quando eu estava despedaçado. E hoje, quando eu vejo pessoas despedaçadas, eu me compadeço. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu não consigo ver uma pessoa julgada no pecado, julgado na lama, julgado na sua própria vontade, na sua ignorância humana, e ficar vendo como uma coisa qualquer. Eu me entristeço por aquela pessoa. Porque eu sei que se ela não se converter dos seus maus caminhos, se ela não tiver um encontro verdadeiro, ela está correndo um alto risco de viver um sofrimento eterno. Quem tem esse sentimento, irmão? Seja sincero. Quem tem esse sentimento? Se você não tem, é sinal que você precisa ter uma vida mais íntima com Deus. Para que você não passe de largo, como aqueles sacerdotes passaram. Eram homens que estavam dentro da casa de Deus, que eram vistos pela sociedade como autoridade espiritual, mas não tinham uma vida íntima com Deus, não tinham o amor de Deus, por isso passavam de largo, viam um problema acontecendo e fechavam os olhos. Por isso nós vamos surpreender naquele grande dia que nós estivemos lá no céu. Pessoas que a gente achávamos que não iam ser salvas, que não iam desfrutar do céu, de repente tinham vida e amor de Deus sobre a vida delas. Tinha realmente uma vida com Deus que não era transparente aos nossos olhos. Agora aquele que a gente via às vezes em cima do altar, mas na cadeia, aquele pastor tão abençoado, tão bonito, tão cheio de unção, cheio... Cadê ele? Não estou vendo ele aqui não. Ué. Naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu curei, eu libertei. E você está fechando as portas para mim? Não, você tinha vida com a igreja. Eu até te usei. Mas você tinha vida com a igreja, você não tinha vida comigo. Você não desabafava comigo. Você não me tinha como amigo, você não confiava em mim, você confiava mais na opinião e no conselho dos ímpios do que no meu conselho, na minha direção. Vão ser respostas que muitos não têm, infelizmente. Por isso que temos que parar de pensar ou até mesmo se deixar ser religioso. Temos que ter vida com Deus. Temos que ter vida diária com Deus. Ser dependente de Deus, ser dependente desse amor que tudo suporta, que não se deixa levar por qualquer situação, por qualquer luta, e se aborrece, porque assim é o amor que é visto lá fora como amor. Queria que você abrisse também comigo no livro de 1 João. Glória a Deus. 1 João, no capítulo 3. Aqui vai falar assim, o título aqui fala na minha Bíblia, né? Não sei se na sua tem o
o mesmo título meu que fala Deus é amor, e sobretítulo fala os filhos de Deus, né? Mas eu queria ler algo aqui que eu acho que tem muito a ver para a gente se despertar se esse amor ele está em nós ou não. Porque tem sinais, irmão. O amor de Deus, quando ele está em nós, há sinais. Há sinais, há situações que testificam que esse amor está em nós. Olha o que diz aqui a partir do verso 9. A partir do verso 9, 1 João. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Olha que forte, vou repetir isso. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado e lhe cerrar o coração, como está nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém, meus irmãos? É forte ou não é? É forte, a palavra de Deus é forte. Quando nós nos aprofundamos e temos ela em nós, quando essa semente está em nós, nós enojamos o pecado. Nós não temos mais lugar para o pecado. Ele pode acontecer como um acidente? Pode, porque ainda há em nós uma natureza pecaminosa. Mas nós nos entristecemos e muito, e vamos aos pés do Senhor pedir perdão quando acontece, sim ou não? Nós não conseguimos lidar com o pecado, porque Deus ele tem nojo do pecado, e nos faz ter quando ele habita nessa casa, quando ele está nessa casa. E o texto vai falar para a gente aqui de algo que eu vejo como importante, que são sinais que mostram que o amor de Deus ele está operante em nossas vidas. Ele fala para a gente amar uns aos outros, sim, mas ele fala também, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, quem não ama a seu irmão não permanece. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Olha que forte. Ou seja, a partir do momento que eu perco a capacidade de perdoar, de passar por cima das indiferenças, eu posso perder a minha vida. E posso voltar àquela morte a qual vivia como um defunto ambulante. Meu irmão, quem não perdoa, quem não ama, quem não conheceu e vive o que está aqui, é como um zumbi. Fala, ouve, anda, mas está morto. Isso que a palavra está dizendo. Porque quando nós aceitamos esse amor e ele está em nós, vivemos a vontade de Deus, começamos a entender a grandeza do perdão, de liberar, de receber, começamos a entender as coisas no profundo, nós temos em nós vida. Passamos da morte para a
vida. Mas quando nós retrocedemos, nós voltamos à morte. Passamos a ser um morto-vivo. Vivo no corpo físico, mas morto na alma, no espírito. É forte. E ele fala assim: conhecemos a caridade nisso, versículo 16. Conhecemos a caridade nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. É só pela família? Hã? E quando fala irmãos, é só pelo bonzinho? Hã? Porque lá no céu nós vamos ser família. Todos seremos irmãos uns dos outros. Não é assim? E eu tenho que dar a vida por esse meu irmão, que às vezes está precisando de mim, está precisando de eu sentir o que ele está sentindo, de eu me compadecer da luta dele, de eu lutar com ele as guerras dele, e assim glorificar o nome do Senhor. Assim, temos que fazer para que seja testificado em essas obras que o amor dele está em nós, e em verdade. Volto a dizer, irmão, você que vê uma pessoa necessitada, como diz o texto aqui, não é eu que estou dizendo, não é o texto aqui, ó. Quem, pois, tiver bens do mundo, vendo o seu irmão necessitado e lhe cerrar o coração, como está nele a caridade de Deus, o amor de Deus? Quando eu vejo isso aqui cheio, eu fico feliz, sabe por causa de quê? Porque eu creio que faz parte deste amor de Deus. Mas ele não pode parar só nessa cesta, ele tem que ir além dessa cesta. Ele tem que ir além dessa cesta. Porque às vezes não é só o alimento físico, às vezes a pessoa precisa do alimento espiritual. E você está tendo alimento espiritual. Você pode sentar do lado de um faminto, que está cheio de mágoa, revolta, chateação, ira. Você é portador da mensagem que traz vida, que traz acalento, que traz paz, a paz que o mundo não pode dar. Você tem essa paz. Toda vez que você vai embora para casa no culto de domingo, você recebe essa paz, não recebe? Mas será que você tem levado ela para os outros lá fora? Através de uma palavra de fé, de uma palavra que mostra que você compadece daquele irmão, daquela irmã que está sofrendo, que está necessitada, que está perdida e que não merece o seu amor, mas você escolheu amá-la. Você escolheu, irmão. Não é por merecimento, é por escolha. Mas nós, ainda com a nossa dureza, com a nossa natureza, nós buscamos escolher quem merece, o que é grato, o que pelo menos agradece. Não, irmão, para esse até o ímpio faz. Eu quero ver você fazer para aquele que te xinga, para aquele que pede a sua crucificação, para aquele que pede a sua morte. Mas você fala, ele não sabe o que ele faz, porque Cristo está em você, porque Cristo fala através de você, porque os sentimentos de Cristo estão em você, porque o amor de Cristo ele exala em você. Ele é o bom perfume que Deus te deu. É este amor que, sem você perceber, ele emana, ele jorra e ele alimenta os que têm sede. Irmãos, eu acho que a pior coisa que tem é o engano do homem religioso. Quando eu vejo ali o texto de Nicodemos, né, um homem tão conceituado em meio ali às sinagogas, um professor da lei, um homem culto, respeitado, né? Você olhava assim, é como se fosse hoje aí, vamos dizer assim, um homem aí de 50 anos de culto aí, de muitas histórias para contar, né? Um homem, não vou dizer nomes, mas um homem, né, um ancião cheio aí de escândalo religiosa. Ele se deparou com o próprio Deus, o próprio Jesus, encarnado na sua fé, o aluno.
sem conhecimento algum, que não sabia responder o que Jesus estava falando com ele. Jesus foi além e falou: você não está entendendo as coisas dessa terra, quanto mais as coisas do alto. Hã? É forte ou não é, irmãos? É muito forte. Aí ele vira para Nicodemos: você tem que nascer de novo, Nicodemos. Mas como assim eu vou entrar no ventre da minha mãe? É, Nicodemos, você não está entendendo nada, mas você vai entender. Por que Nicodemos ia entender? Porque ele foi até Jesus. Ele teve curiosidade de conhecer. O que a ilustração diz? Venha a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, encontrará o quê? Descanso. Porque ele é humilde. Ele não olha a aparência como nós olhamos. Ele não olha a situação financeira. Ele não olha a cor. Ele não olha nada disso. Ele olha o coração contrito, o coração que se põe como dependente dele. Meus irmãos, passa a ter uma vida diferente. Não preocupa só com o culto, não. E olha que o culto é extremamente importante e você precisa estar nele, porque é aqui que você é treinado, aqui que você é aperfeiçoado, aqui que você é alinhado através da mensagem. Mas busque ter vida com Deus na sua casa. Busque ter um quarto de guerra, de intimidade, um tempo verdadeiramente para Deus. E se examine nas suas atitudes de caridade, de amor, de preocupar com o próximo, preocupar com as pessoas. Tem vezes que eu estou em conflito, irmão, que a minha família fica sem entender que eu não consigo falar para eles, porque de repente eles não vão entender o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, a pressão. Mas às vezes são coisas que são espirituais. Eu preciso sofrê-las, como Jesus sofreu algumas coisas calado. Você acha que Jesus se retirava, ia para o monte, orar a noite inteira à toa, somente para ter papo com Deus? Não. Com o Pai, não. É porque ele sentia a dor, ele sentia a mazela, ele se preocupava. Jesus não orava pelos seus interesses, não, irmão. E às vezes é a oração que mais nós temos feito. Por isso ele fala em Tiago: pediste e pediste mal, porque pediste para os seus próprios interesses, para os seus deleites, para o seu bem-estar. Seja um intercessor, ore mais pelo próximo, pelas pessoas, pelo que o Senhor coloca diante dos teus olhos. Tenha uma vida com Deus, uma vida verdadeiramente com Deus. Por que Deus está falando isso com você? Porque nós estamos caminhando por um tempo de frieza. E Ele não quer que você se esfrie. Ele quer que você seja uma brasa viva, que venha esquentar, que venha levar fogo e fervor aonde você estiver. Mas para isso é necessário tirar de lado o religioso e ser filho, ser verdadeiramente filho. Que Deus continue falando no seu coração e que este amor cresça na sua vida, emane da sua vida e leve pessoas a ter uma experiência viva e real com o verdadeiro Deus, o Deus que ama e que não mede as consequências para amar. Ele simplesmente escolheu amar. Escolha você também amar, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus.